Olá, como estão? Tudo bem? Bom, no último capítulo nós falamos do campo magnético, mas nós não estávamos interessados em saber a fonte desse campo magnético. Estávamos interessados somente em ver como que uma partícula carregada na presença de um campo magnético, o que acontece com ela? Um fio transportando uma corrente na presença de um campo magnético externo, o que acontece com ele? Nesse capítulo agora, a gente vai estudar o campo magnético produzido por esse fio que percorre uma corrente. Então, além dele estar no capítulo anterior, além dele estar na presença de um campo magnético externo, ele também produz um campo magnético. Só que não foi considerado isso lá no capítulo anterior, porque agora nós vamos ver como que a gente pode calcular esse campo magnético criado por um fio que está percorrendo uma corrente. Bom, nós temos duas fórmulas que a gente usa muito, que é a lei de Biot-Savart, que é essa aqui que eu estou mostrando, e a lei de Ampère, que é essa aqui de baixo. A lei de Biot-Savart e a lei de Ampère, com as duas, a gente consegue calcular o campo magnético criado por um fio que está percorrendo uma corrente. Qual a vantagem de uma em relação à outra? A lei de Ampère, se nós tivermos uma simetria muito grande, um fio muito longo, por exemplo, transportando uma corrente, a gente é mais viável, é mais fácil a gente usar a lei de Ampère. Ela resolve os outros casos? Resolve também, só que torna-se muito difícil. A lei de Biot-Savart, ela resolve também, né, para fios curvos, fios retilíneos, mas é um pouquinho mais difícil, né, digamos assim, do que a lei de Ampère se nós tivermos uma simetria muito boa. Então, a lei de Ampère, ela ajuda a gente a calcular se nós tivermos essa grande simetria. Agora, vamos entender um pouquinho sobre cada parte dessa fórmula para depois nós passarmos para a resolução dos exercícios. Esse desenho aqui desse fio percorrendo uma corrente é para calcularmos o campo magnético usando a lei de Biot-Savart. Observe que o nosso fio aqui não está retilíneo. Então, nessa fórmula aqui, olha, dB seria o infinitesimal de campo magnético criado por esse infinitesimal de comprimento ds que está passando essa corrente I. Esse IDS é um vetor. Esse ds é um vetor que aponta no sentido que a corrente está percorrendo o fio. Olha o sentido da corrente aqui, olha. Então, nós temos aqui essa corrente passando por esse fio. O vetor ds vai ser esse pedacinho apontando na direção da corrente. Ou seja, nesse momento que eu desenhei aqui, ele está acompanhando essa linha tracejada, tangente a essa curva, um infinitesimal bem pequenininho que faz um ângulo θ com o raio. O raio, que é a distância do meu ds ao ponto onde eu quero conhecer o campo magnético. A direção desse raio, nós estamos usando esse vetor unitário R aqui. Se nós abrirmos isso aqui, módulo de dB igual a μ0 sobre 4π I sobre R ao quadrado, módulo de ds vezes módulo desse R aqui, unitário, que é 1, seno do ângulo entre esses dois vetores, né? Porque nós temos aqui um produto vetorial. Seno do ângulo entre ds e R, que é esse θ aqui, seno de θ. Na lei de Ampère, esse ds aqui não é um pedacinho do fio. Esse ds aqui é um pedacinho da curva que a gente chama de amperiana, uma curva fechada, onde a gente quer conhecer, onde a gente vai desenhar essa curva, no local onde nós queremos conhecer o campo magnético. Um exemplo aqui do desenho seria esse aqui, olha, nós temos um fio, onde nós temos estamos olhando uma seção desse fio, esse fio está passando uma corrente e o fio tem o raio A. Qual é o campo magnético dentro do fio a uma distância R? Então, a gente vai fazer uma curva fechada, chamada de curva amperiana, de raio R. Essa curva vai estar no local onde nós vamos conhecer o módulo do campo magnético, porque a direção e o sentido dependem de onde nós
aonde nós estivermos olhando. Se a corrente nesse desenho aqui estiver saindo do papel, o nosso campo magnético vai estar tangenciando essa curva. Então, aqui em cima vai ter um campo magnético apontando para a esquerda. Aqui embaixo nós vamos ter um campo magnético apontando para minha direita. Isso se a corrente estiver saindo da página, tá certo? Então, o campo magnético ele vai estar tangenciando essas curvas ao redor desse fio. Então, o ds na lei de Ampère é um pedacinho dessa curva, não um pedacinho do fio, igual acontece com a lei de Biot-Savart. Vem de um produto escalar, o B ele vai estar tangenciando a curva num fio retilíneo. Então, ele, na maioria dos casos, ele vai estar paralelo ao ds. Então, nós vamos ter módulo primeiro vetor, módulo segundo, cosseno de 0 graus, na maioria dos casos. Igual a μ0, que é a constante de permeabilidade do vácuo, vezes a corrente envolvida. O que quer dizer essa corrente envolvida? É a corrente que está envolvida por essa curva amperiana. Então, voltando aqui ao desenho, essa curva, nós temos corrente passando em todo o fio amarelo. Só que nós queremos conhecer o campo magnético nessa linha tracejada. Qual o módulo dele é uma distância r do centro. Então, nós vamos conhecer o campo aqui. Quem está responsável por criar esse campo é a quantidade de corrente que está passando dentro dessa curva, dentro desse círculo tracejado aqui. Dentro da nossa curva fechada, que é a nossa curva amperiana. Então, a corrente envolvida é a corrente que está dentro, fluindo ali, corrente líquida dentro dessa curva fechada. Se nós tivermos uma corrente saindo e uma entrando, nós vamos ter que fazer uma menos a outra, tá certo? É sempre a corrente líquida dentro da curva. Vamos resolver o exercício? Esse daqui, olha. Na figura abaixo, o ponto P2, esse daqui, está a uma distância perpendicular R de uma das extremidades de um fio retilíneo de comprimento L que conduz uma corrente I. Observe que o fio não é longo, então já não posso usar mais a lei de Ampère, vou ter que usar a lei de Biot-Savart. Que a lei de Ampère é para fios muito longos, para que nós tenhamos, entendeu, uma simetria. Qual é o módulo do campo magnético no ponto P2? Então, já que eu vou usar a lei de Biot-Savart, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Pegar um ds, um pedacinho do fio aqui, o vetor vai estar apontando no sentido da corrente que está fluindo nesse fio. Ou seja, vou pegar um ds, um pedacinho do fio, que vai estar apontando no sentido da corrente. O r é a distância do ds até o ponto onde queremos conhecer o campo magnético, que é o P2. Aqui nós temos o ângulo entre R e ds. Então, nós temos R, ds, né, e o ângulo entre eles. Bom, usando Biot-Savart, temos vetor dB, um infinitesimal do campo magnético aqui no ponto P. No caso, olha, esse campo magnético está saindo ou entrando na página. Então, a gente percorre o fio, vamos percorrer o fio na corrente no sentido do nosso polegar. O fio está assim, né? Corrente. E o campo, no caso, com esse sentido de corrente, aqui, o campo vai estar saindo da página em P2. Então, nós temos aqui um pontinho que indica que o campo está saindo nesse P2. Bom, vamos pegar aqui módulo de dB, μ0, 4π, módulo de ds é ds, módulo desse vetor R aqui é 1, porque ele é unitário, seno do ângulo entre os dois vetores, entre ds e r. Então, eu tenho aqui um ângulo θ entre R e ds.
Quem é o seno desse ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Rzão sobre Rzinho. Vamos substituir aqui, olha. Seno, Rzão sobre Rzinho. Aqui Rzinho ao quadrado está aqui embaixo também. No lugar do ds eu estou colocando dx. O infinitesimal aqui desse meu fio que está em cima do eixo x. Poderia ter chamado esse eixo de S. Aí eu teria que chamar no lugar de x aqui, x e x de S, né? Como eu estou chamando de x do ds até o zero, porque está no eixo x, esse pedacinho do meu x é o meu dx. Bom, limite de integração de menos L até zero, porque nós escolhemos o eixo y passando em cima o P2 em x igual a zero e y igual a r. Então, aqui nós temos de menos L a zero, que varre todos os ds do nosso comprimento aqui desse fio, desde o primeiro pedacinho do fio até o nosso último pedacinho do fio, né? Essa integral dx sobre x ao quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios já foi resolvida em outros momentos, quando a gente calculou o campo elétrico, né, que a gente caiu numa equação parecida com ela, numa integral parecida com essa, dá para vocês relembrarem lá, que a gente faz por substituição trigonométrica, e encontrar a solução e substituir os limites de integração, e com isso vocês encontram o campo magnético no ponto P2. Bom, o próximo exercício, nós temos um fio cilíndrico longo, então eu já posso usar a lei de Ampère. A figura abaixo mostra uma seção reta de um fio cilíndrico longo de raio A, que conduz uma corrente de 170 A. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente a uma distância do eixo do fio igual a zero, igual a 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros. Olha, o fio tem um raio de 2 centímetros. Então, de 0 até 2, eu vou estar calculando o campo magnético dentro do fio até a superfície dele, onde o R vai ser igual a 2, que é igual ao raio. A letra D já é um ponto fora do fio. Então, vamos aqui. Vamos primeiro calcular para R menor ou igual a A. Usando a lei de Ampère, integral fechada de B escalar ds igual a μ0i. Vou falar aqui só da parte de esquerda. BDS, módulo de B, módulo de ds, cosseno de 0 graus. Aqui nesse exercício ele nem falou se a corrente está saindo ou entrando da página, mas ele está querendo só o módulo. Então, mesmo que ela estivesse saindo, o campo magnético iria ser um vetor tangenciando, né? Essa curva estaria no sentido anti-horário. Eu poderia escolher a integração no sentido anti-horário de ds e teríamos aqui um cosseno de 0 graus. Se a corrente estivesse saindo, eu poderia integrar no sentido horário, né? De 0 a 2π. Então, por essa simetria aqui, a gente pode escolher, né, a integração de tal maneira que o cosseno seja sempre o cosseno de 0 graus. Integral de 0 a 2πr, porque é uma integral fechada, de uma curva fechada, integral de linha de uma curva fechada, e essa curva aqui tem vai de 0 a 2πr, né? O perímetro aqui 2πr. Bom, esse raio aqui, R aqui, é sempre o raio da curva. Falei só da parte esquerda. Vamos agora para a parte do lado direito da equação da lei de Ampère. μ0i, corrente envolvida pela nossa curva amperiana. Corrente é igual a integral de JdA, onde J é a nossa densidade de corrente. A densidade de corrente, ela é aqui, olha, conduz uma corrente uniforme de 170 A.
ela é constante, o J é constante, então pode sair da integral. O nosso dA, qual é a área dessa seção reta? πr ao quadrado. Qual é o dA? 2πr dr. Então, nós temos aqui 2πr dr de 0 a rzinho, para qualquer rzinho menor ou igual a A. Então, esse rzinho aqui vai ser igual ao rzinho da nossa curva amperiana nesse caso. Então, eu tenho B 2πr igual a μ0 J 2πr ao quadrado sobre R, onde a densidade corrente, como ela é constante, eu posso substituir por corrente total, que é 170 amperes, dividido pela área total πA ao quadrado. Então, eu tenho que B vai ser igual a μ0 IR 2π ao quadrado. Com essa solução aqui, nós podemos encontrar a letra A, R igual a 0, que dá B igual a 0. A letra B, porque esse R aqui, 1 centímetro, é menor do que o raio. Então, a letra B está dentro dessa solução que nós acabamos de encontrar. Basta substituir aqui 0,01 metro, né? Valor de R, o de valor de A que foi dado, μ0 e achar a solução para a letra B. A letra C, ele quer em cima da superfície, quando o Rzinho aqui for igual a A. Então, basta substituir o A aqui, nós vamos ter B igual a μ0 i 2πA. A letra D, já não posso mais usar essa solução, porque essa solução é só para R menor ou igual a A. Qual a diferença? A solução é praticamente a mesma. O que vai diferir aqui vai ser o limite de integração, porque essa corrente aqui não é a corrente líquida dentro da superfície, dentro da curva amperiana. A curva amperiana aqui, ó, o Rzinho vai de 0 a A. Então, nós temos, né, de 0 a Rzinho. Só que na letra D, quando o nosso R for maior ou igual a A nossa curva vai estar maior que A. E qual é a corrente líquida que está passando dentro dessa curva? É toda a corrente I dentro do fio, porque o fio está todo dentro dessa curva. Então, eu tenho aqui integral de JdA, né, μ0 I, onde I é igual a integral de JdA, J constante, sai da integral. dA 2πr dr, só que agora é de 0 a A, porque só passa corrente de 0 a A dentro dessa curva. E encontramos com isso a nossa solução para o campo magnético fora do fio, para R maior ou igual a A. Olha, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, é sempre o raio da curva amperiana. Então, eu tenho aqui μ0 I sobre 2πr. Quando o R for igual a A, eu tenho μ0 I 2π vezes A, que é a mesma solução aqui, olha. Então, na superfície do fio, tanto faz eu usar a fórmula para campos magnéticos internos ou externos, que na superfície vai ser a mesma resposta, que tem que ser, né? O próximo exercício, a nossa densidade de corrente não é mais constante. A densidade de corrente de um fio cilíndrico longo, posso usar a lei de Ampère, de raio A é paralelo ao eixo central e o módulo varia linearmente com a distância radial R, de acordo com essa equação. Densidade de corrente é igual a J0 R sobre A, onde J0 é 310 amperes por metro quadrado. Determine o módulo do campo magnético para R igual a 0, R igual a sobre 2, R igual a A. Bom, vamos resolver da mesma forma. Integral fechada de B escalar ds igual a μ0 I. B, módulo de B, módulo de ds, cosseno do ângulo entre B e ds, cosseno de 0 graus. Aqui embaixo já não estou usando mais vetor, porque eu já calculei o produto escalar. Integral de 0 a 2πr, vou ter B vezes 2πr. Do lado direito, eu tenho μ vezes a corrente envolvida. Corrente é igual a integral da densidade de corrente escalar dA. Só que a densidade de corrente agora não é mais constante, então eu não posso mais tirar da integral. Vou colocar a expressão dela aqui, J0R sobre A. O dA, 2πr dr. Eu tenho aqui R vezes R, R ao quadrado, integral de R ao quadrado dr é R ao cubo sobre 3. J0, 2π
A constante, sai da integral. Então, nós temos aqui. Esse Rzinho aqui é igual a este outro R aqui. Esse daqui é o do raio da curva amperiana. Esse daqui também é, porque é o raio dentro do nosso fio, que pode ter valores de 0 até A. Então, coincide com o raio da curva amperiana. Chegamos ao resultado do campo magnético. Esse exercício é parecido com o anterior, o que muda é que agora nós temos uma densidade de corrente variável, que não é constante, varia com raio. Então, resposta, para R igual a 0, substitui 0 aqui, B igual a 0. Para R igual a A sobre 2, substitui A sobre 2 aqui em Rzinho. Você vai encontrar M0, J0, A sobre 12. Para R igual a A, substitui o A aqui, fica A ao quadrado. Nós vamos ter o B igual a M0, J0, A sobre 3. Tentem fazer uma letra D, que seria o quê? Para R igual a 2A. Então, para R igual a 2A, nós teríamos esse desenho aqui, ó. Uma curva amperiana fora do fio. Então, iria ser parecido com aquele lá, o limite de integração. Você iria resolver isso aqui dessa forma, exceto pelos limites de integração, que seria de 0 a A. Numa letra D, entendeu? Se fosse para R maior do que o raio do cilindro. Ou seja, para pontos fora do fio. Mudaria os limites de integração aqui, que seria de 0 a A. Meninos, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês. Daqui a pouco eu posto mais alguns vídeos para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até mais.